Fala, queridos, boa noite a todos. Desde já agradeço a sua visita em nosso canal. Que a paz de Deus esteja com todos. Aqui Jair Santos. Começando mais um programa JS Diálogo com interrogação para Campinas e todo o Brasil. Hoje a reflexão da mensagem aqui no nosso programa é com o nosso amigo Luiz de Oliveira, pastor preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Pai do Senhor, irmão Jair, tudo bem? Vou bem, graças a Deus. Deus abençoe todos os irmãos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Amém. Meus amigos, a gente ia entrar ao vivo esse programa hoje um pouco mais cedo, mas a gente teve um problema com o equipamento aqui, então vai entrar um pouco mais tarde, entre as 10 e 9 horas mais ou menos, mas vai no ar pela graça de Deus. Hoje o abraço vai para Daniel Fonseca, que mora no bairro Campo Grande, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Elias Eliseu, que mora em Rio Verde, Goiás. Esse é mistério, viu? Elias Eliseu. E de longe ainda, viu? Como eu falei com vocês, quiser ganhar um abraço aqui no nosso programa, coloca lá no comentário da cidade e o estado de onde você é. Se for de Campinas, coloca o bairro, a cidade de ser Campinas e o estado. Mas se for de outro estado, pode colocar a cidade e a cidade também o estado. Interaja com a gente, o programa é feito com pessoas, então é mais ou menos isso. Meus amigos, também continua também o sorteio do Pix. Então vá lá em nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 700. Quando bater 1.300 inscritos, a gente vai sortear um Pix de 150. Nos ajude nessa caminhada. Meu amigo Luiz, Marcos... Dá uma procurada aqui. Sempre Marco, mas hoje... Marcos 2, 8 relata: Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue sua cama, sua maca e ande? Meu amigo, discorra um pouco sobre esse versículo. Querido irmão Jair, esse versículo ele é muito poderoso. O texto ora mencionado, ele é poderoso. O Evangelho segundo Marcos, ele relata sobre Jesus como o servo sofredor. Mas não obstante ele trazendo Jesus como servo sofredor e apresentando ele como tal, ainda assim você vai perceber que em todos os seus capítulos ele vai acentuar e pontuar grande autoridade sobre a vida de Jesus. No capítulo 1, Jesus tem autoridade para expulsar demônios. No capítulo 2, Jesus tem autoridade para curar o paralítico, para perdoar os seus pecados. No capítulo de número 3, no capítulo 2 ainda, Jesus ele tem tanta autoridade que ele é até Senhor do sábado. No capítulo 4, Jesus tem autoridade e manda o mar se acalmar, o vento se aquietar. Capítulo 5, ele tem autoridade a ponto de repreender a morte na vida da filha de Jairo. No capítulo 6, ele tem autoridade para caminhar por sobre as águas, multiplicar pães e peixes. Então, Marcos, muito embora ele apresente Jesus como servo, ele também acentua a autoridade na vida do Senhor. Isso nos traz à mente e nos faz entender que não existe aquele que receba de Deus autoridade que não esteja disposto a ser servo. Deus só dá autoridade para quem está disposto a servir. Deus não dá autoridade para ninguém se exibir ou para alguém se autoproclamar, se autopropagar. Deus dá autoridade para quem está disposto a ser servo. Então você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos ouve, que nos assiste pelas redes sociais, se você tem no coração a vontade genuína de ser servo de Deus, saiba que a autoridade deste mesmo Deus repousa sobre a sua vida. No capítulo de número 2, nós conhecemos o contexto ali, que é um paralítico que ele é trazido por 4 pessoas que são, eu posso dizer que são amigos dele, porque ninguém faria tal feito se não tivesse um carinho especial para com ele. Até porque geralmente buscamos benefícios para nós. Difícil é nós encontrarmos nos dias atuais pessoas que se esforçam buscando benefício para o próximo, né? Que não seja para si mesmo. Esses homens eles levam o paralítico até Jesus, enfrentam uma multidão, sobe no telhado,
tiram a parte do telhado, desce o paralítico, e é nesse período em que Jesus ele recita dizendo que os pecados desse paralítico estavam perdoados. Agora, pensa comigo, irmão Jair, esse homem, ele foi na expectativa de começar a andar, de ser curado da sua paralisia. Até mesmo seus amigos, por ouvir que Jesus era alguém poderoso em palavras e também em obras, né, os milagres que aconteciam por onde este mesmo Jesus passava e acontecem até hoje, a expectativa deles talvez seria essa: vamos levar ele lá. Chegando lá, Jesus vai fazê-lo andar. Jesus vai dar a ele movimento para suas pernas. Mas ao chegar, o que aconteceu? Esse paralítico ele recebe perdão pelos pecados. Às vezes, Deus nos dá não o que queremos, mas nos dá o que precisamos, o que nós necessitamos naquele momento. Às vezes nós pensamos que sabemos o que queremos, ou que sabemos o que precisamos, mas nem sempre nós sabemos, né? Até Tiago vai dizer que às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Os nossos pedidos são egoístas, né? Então, você que me ouve, talvez Deus não te deu o que você pede, mas tenha certeza que o que você necessita, o céu já está providenciando para você e também para toda a sua casa. Quando Jesus ele perdoa os pecados desse paralítico, os fariseus que ali estavam começam a razoar dentro de si. Você percebe que o texto diz que o sentimento é de dentro. Eles não falam nada, eles não expõem nada. Porque existem muitas pessoas que eles têm, como se diz hoje, uma máscara, né? Eles usam duas caras, mas diante desse Jesus não existe ninguém que esconda o seu sentimento e a sua verdadeira face. Nós sabemos disso em Marcos, mesmo no capítulo 5, quando Jairo ele chega na sua casa, estão todos chorando pela morte da filha. Naquele período era contratado pessoas que eram chamadas de carpideiras, que eles estavam ali sendo pagos para chorar no velório, para chorar a morte de alguém. Mas quando Jesus pisa na casa e diz que a menina não está morta, que ela dorme, aquelas pessoas que outrora choravam, agora começam a sorrir, começam a dar risada, uma grande mudança de sentimento acontece, começam a zombar. Por quê? Porque, na verdade, o sentimento que eles esboçavam era algo que era algo na margem da falsidade, em troca de dinheiro. Era para isso que eles estavam esboçando. A vontade deles era ganhar algo em troco. E quando Jesus ele chega, ele vai agora pontuar qual é verdadeiramente o sentimento. Quando Jesus chega, o sentimento falso cai por terra. Então você que nos assiste, você que nos ouve agora, é provável que você tenha pessoas que estão próximo de você e que tem algum sentimento dúbio para com a tua pessoa. Creia, Deus não vai lhe deixar enganado. O Senhor vai mostrar quem é e quem não é na sua vida e também na sua família. Pode ficar à vontade, pode continuar. Jesus ele sabe o que os fariseus estão pensando. O salmista ele vai compor o Salmo 139, no verso 4, ele diz: o Senhor sabe o que eu vou dizer, antes mesmo das palavras chegar na minha boca, nos meus lábios. Deus ele conhece o nosso interior, Deus ele sabe exatamente o que nós pensamos. Às vezes, nós escondemos, nós maquiamos os nossos sentimentos, mas Deus ele conhece exatamente o que nós enfrentamos, o que nós pensamos e o que nós queremos falar e às vezes não falamos. Sabendo disso, Jesus ele faz uma pergunta: por que vocês estão arrazoando? Por que vocês estão se perturbando dentro de si? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? Na verdade, quem pode perdoar pecado é Deus, e eles sabiam disso. Mas também quem pode fazer tal cura, tamanha cura, só é Deus também. E Jesus, como é Deus, ele falou para o paralítico: levanta-te e anda. E o paralítico se levantou
e você acompanha o texto que ele pega a sua cama e volta embora. Só que no voltar embora, agora ele não precisa voltar pelo telhado, porque a multidão que estava diante dele, fazendo barreira, atrapalhando ele na sua chegada, na saída tiveram que abrir caminho, assombrado, contemplando aquilo que Deus ele haveria de ter realizado na vida deste homem. Na sua chegada até onde Jesus estava, foi com muita dificuldade, foi vencendo muitas barreiras, foi ultrapassando muitos limites. Talvez você me ouve aí também, me assiste, e você também está atravessando situações semelhantes ou similares a deste paralítico. Barreiras se opõem diante de você no meio do seu percurso, mas saiba que se você perseverar, como diz no livro do patriarca Jó 22, 28, que quando determinares algum negócio em teu coração, seja firme, e a luz brilhará no seu caminho. Às vezes, as barreiras que se opõem diante de nós nos traz a entender que é hora de desistir, que é hora de abandonar. Mas a palavra de Deus para a sua vida, na noite chamada hoje, no dia, na tarde, independente de qual momento que você esteja assistindo esse vídeo, é para você perseverar, para você continuar. Porque o mesmo Jó, ele diz no capítulo 8 e no verso 7 que o início pode ter sido pequeno, pode ter sido com muita dificuldade, mas Deus dá o crescimento e o último estado Deus abençoa de forma abundante. Talvez você começou e ninguém começa grande, ninguém começa lá em cima, começa com muitas dificuldades, com inúmeras barreiras, mas Deus, ele usa a minha boca para dizer para você, persevera, continua, não desista, resista ao desejo de desistir, porque Deus ele há de trazer recompensa para o trabalho, para o esforço de suas mãos. Isso mesmo relata em 2 Crônicas, no capítulo 15, no verso 7, que se não deixarmos a obra de nossas mãos desfalecer, mas se houver insistência em nós, haverá recompensa para o nosso trabalho. O seu esforço não é em vão. É Paulo quem diz isso na primeira carta aos Coríntios 15, 58, irmãos. Conjuro-te, pois, a vós, sejais firmes, constante. O que falta na nossa geração é firmeza, é constância. Sejais firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não será vão. Hoje em dia é uma grande falta de firmeza, mas se você me ouve, se você me assiste, tenha certeza que esse Deus a qual pregamos e anunciamos, ele também trará firmeza para a tua vida, para a tua fé, para a tua família, para os teus negócios, para o teu ministério. Até porque existe um salmo, irmão Jair, que eu amo muito, que é o Salmos 40, que diz, eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele foi quem me tirou de um charco de lodo e de lama. Ele também firmou os meus passos sobre uma rocha. Quem firma, quem traz firmeza para a minha, para a sua, para a nossa caminhada é o nosso Deus. Se nós permanecermos em pé, é porque Ele nos dá força para assim o fazer. Então, se você está atravessando um momento de grande dificuldade, saiba, Deus está te trazendo firmeza, Deus está te trazendo força e você vai conquistar a recompensa para o seu trabalho. Jeremias 31:16 está escrito, limpa a lágrima dos teus olhos, reprime a tua voz de pranto, haverá recompensa para o teu trabalho. Apocalipse, quando o nosso Cristo ressurreto, ele se revela para João na ilha chamada Patmos, ele vai dar uma ordenança para João, para que João escreva 7 cartas, 7 igrejas da Ásia Menor. E ele começa dizendo, eu conheço a tua obra. Às vezes nós nos desanimamos porque alguém não reconhece o que fazemos, porque alguém não vê, não dá a devida atenção, devido reconhecimento. Mas ele conhece as nossas obras, ele conhece o nosso trabalho, ele conhece o nosso esforço e ele mesmo trará a recompensa. Até porque em Apocalipse 22:12 está escrito, eis que cedo venho sem demora e trago comigo o meu galardão para entregar a cada um segundo a sua obra. Então talvez você esteja com essa síndrome aí, pensando em desistir, pensando em abandonar o ministério, pensando em abandonar a chamada, pensando em abandonar a família, dizendo eu não sou reconhecido.
Alguém não me dá valor, o valor que eu mereço, o devido valor. Talvez você está com essa síndrome aí, mas Deus, Ele está dizendo a você, o reconhecimento virá, e virá da minha parte, a recompensa virá, e virá da minha parte para a sua vida. Então, este moço, ele enfrentou essa dificuldade, os amigos que o carregaram, eles ultrapassaram esses limites para chegar, mas para voltar, tiveram que abrir passagem para que ele voltasse embora para sua casa. Saiba de uma coisa, aquilo que para você é uma barreira hoje, amanhã Deus vai abrir passagem para você passar. Aqueles que se opuseram diante do seu caminho terão que abrir passagem para você passar, para anunciar, testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem realizado na sua vida e fará também por intermédio dela. Sabe de uma coisa, irmão Jair? O que me chama a atenção mesmo neste texto e nessa história é que quando Jesus ele dá uma ordem para o paralítico, dizendo, levanta-te, toma a tua cama e anda. Primeiro, ele foi no que era necessário, perdoa os pecados. Segundo, ele agora entregou o desejo do coração do paralítico. Por quê? Porque aquele que começa a boa obra, ele não deixa pela metade, ele termina a obra que ele começou a realizar. E quando este homem recebe a chave, a ordem-chave de Jesus, a palavra-chave de Jesus, a palavra de comando de Jesus, dizendo, levanta-te. O texto diz, imediatamente ele se levantou. Tem coisa que Deus faz na nossa vida, que é de forma gradativa, dia após dia. Deus vai fazendo, Deus vai mudando, Deus vai operando, Deus vai agindo, mas existem momentos que Deus faz na nossa vida algo imediato, algo de repente, como em um piscar de olhos. Deus muda a história como da água para o vinho. O Senhor, Ele tem esse poder. O Salmos 46 está escrito, Deus é o nosso refúgio. É também a nossa fortaleza no momento da nossa angústia. Socorro bem presente no momento da nossa angústia. Esse termo, socorro bem presente, aponta para tempo. Não é só passado, não é só futuro. É do momento, é do agora, é do já, é o imediato. Então talvez você me ouve aí, pode ser que você receba também essa palavra de comando do Senhor. O imediato de Deus pode alcançar sim a sua vida. O socorro de Deus para o exato momento, para o dado momento em que você está atravessando esta luta, essa aflição, essa angústia. Receba essa palavra de Deus, o Senhor. Ele tem o socorro para esse momento em que você está atravessando. Imediatamente ele se levanta e Jesus diz, sabe a sua cama, o que te trouxe angústia, o que você olhava para ela dia após dia, e isso era para você uma humilhação, isso era para você uma prisão. Você pega ela e ela te carregava até o dia de hoje, mas hoje é você quem vai carregá-la como um troféu, aquilo que para você trazia dor, trazia angústia, trazia sofrimento, trazia humilhação. Agora você vai erguer ela como se fosse um troféu, um testemunho. Alguém vai olhar e vai dizer, aquele que era camado já não é mais, agora ele carrega a cama. Então você que me assiste aí, nos assiste, talvez você enfrenta um momento de dificuldade na vida, em que alguém ou algo está te trazendo dor, tristeza, angústia. Ele, o Senhor, tem poder para converter esta situação ou essa pessoa, aquilo ou aquele que te trazia dor, que te trazia sofrimento, que trazia angústia para você, que trazia vergonha para você, vai ser algo ou alguém que te trará muita glória da parte de Deus, muito testemunho de vitória da parte de Deus, muita alegria da parte de Deus. Eu mesmo, irmão Jair, sou um testemunho desse. Sou uma pessoa que o Senhor tirou de um mundo terrível. E para minha família, eu trazia muito desgosto e muito sofrimento. Hoje em dia, nós trazemos alegria da parte de Deus. Somos referência na nossa família. Por bondade e misericórdia de Deus e não por nossa. Pela vontade de Deus. Então, creia nisso. Se você tem alguém na sua casa, em meio à sua família, que até hoje te trouxe dor, angústia, sofrimento,
te trouxe tristeza, desonrou você, saiba que o nosso Deus, ele tem poder para mudar o caráter desta pessoa, para libertar esta pessoa, e aqueles que te traziam tristeza também te trará alegria. Quando ele sai carregando como um testemunho, mas não só como um testemunho, irmão Jair. Também, este mesmo paralítico, ele carrega a cama, e nós devemos, como diz aquele louvor do cantor e pastor Samuel Mariano, nós devemos carregar a nossa cama para não nos esquecer da onde foi que o Senhor nos tirou e o que foi que Deus ele realizou em nossa vida. Nós, seres humanos, temos o péssimo hábito de nos esquecer do que Deus realizou, do que Deus fez por nós. E às vezes nós reclamamos do que não temos e do que não recebemos e esquecemos de agradecer pelo que já recebemos, pelo que o Senhor já nos proporcionou. Você me ouve, você me assiste e talvez você indaga sobre coisas que você gostaria de receber de Deus e ainda não alcançou. Mas a palavra para você, através deste vídeo, é: agradeça pelo que Deus já te entregou, pelo que Deus fez na sua vida, até porque a gratidão atrai ainda mais a bênção de Deus em nossa vida. Em contrapartida, a ingratidão atrai de Deus a sua fúria, atrai de Deus o seu desgosto, o seu desprazer. O salmista vai dizer que Deus andou com o povo 40 anos no deserto e andou irado, porque esse povo era um povo de coração ingrato, por isso eles não alcançaram a terra da promessa. Pessoas ingratas não recebem promessa da parte de Deus. Ele chegou com muita tristeza, com muita dificuldade, impossibilitado por muitas coisas, e saiu com a vitória. Na chegada é difícil, mas a saída as pessoas teriam que abrir caminho. Parece que vejo que se cumpre ali na vida desse homem o Salmo 126, verso 5, os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria, porque quem leva a preciosa semente andando e chorando, com certeza voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus frutos. Talvez alguém viu você passando, chorando, com a cabeça baixa. Tenha certeza, você vai voltar pelo mesmo caminho, e agora vai voltar diferente, vai voltar com posse de algo da parte de Deus sobre a tua vida. Então, quem te viu chorando, terá que te ver sorrindo. A verdade, irmão Jair, é que eu tinha proposto em meu coração em falar sobre outro assunto, até comentamos sobre isso, mas eu quero crer que o Espírito de Deus ele nos impulsionou a discorrer sobre este texto, e eu quero aqui já agradecer a Deus e a você por esta tão honrosa oportunidade de participar desse podcast. Deus abençoe. Deus abençoe você, querido internauta. Receba a paz de Deus que excede todo entendimento sobre a tua vida e tua família, em nome de Jesus. Bênção, pastor Luiz. Deus abençoe grandemente, viu? Satisfação. É que nosso tempo aqui no programa não é tão longo, né? Então, há inúmeras situações, mas Deus abençoe grandemente o senhor e a família do senhor. Luiz de Oliveira, pastor preleitor, casado com Nair Rodrigues, congrega na AD Pentecostal Família de Deus, São Fernando, Campinas, São Paulo. Reside no bairro Campo Grande, Campinas, São Paulo. Meu amigo, deixa o contato do irmão para pregar nas igrejas aí. Deixo, claro. Você que deseja nos levar para congregar em sua igreja, ministrar a palavra, poder cooperar com vocês, para mim, será uma imensa alegria e uma honra sem fim. O contato do WhatsApp é 19 995 99 1887. 19 995 99 1887. Terei uma imensa satisfação em poder servir a noiva de Cristo juntamente com vocês. Deus abençoe. Amém. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Um abraço para a família toda, né? Um abraço para minha esposa, um abraço para os irmãos da nossa igreja, para os pregadores, nossos amigos, que com certeza vai acompanhar. Muitos falaram para mim que vai entrar depois lá no link. Infelizmente não deu para ir ao vivo, mas eu tenho certeza que vai estar disponível lá no canal, né? Vai ser uma bênção. Um abraço a todos vocês, meus amigos, porque se eu citar o nome de alguém aqui, eu vou pecar, vou falhar com alguém. Então um abraço a todos vocês, a minha esposa, os meus filhos. Deus abençoe em nome de Jesus.
vai estar no ar hoje. Tem uns contratempos, mas a gente passa por cima e vai embora. A vida é assim mesmo, não tem pra onde correr. Glória a Deus. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Iago Mota, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Um abraço também para José de Lima, que mora no bairro Novo Campos Elísio, Campinas, São Paulo. Falando mais um pouco sobre o brinde, então vá lá em nosso canal, se inscreva, escolha um número de 1 a 700 no comentário. Quando bater 1.300 inscritos, a gente vai sortear o Pix de 150. Até a próxima, fica com Deus.